Olá, sou Felipe Miranda Mota, orientando da professora Cláudia de Oliveira Lozada e discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas, e integramos o grupo de pesquisa MatedTech. Hoje viemos falar para vocês sobre a matemática financeira no ensino médio, abordando taxa percentual, aumentos e descontos, lucro e prejuízo, juros simples e composto. Temos como objetivos resolver problemas que envolvam taxa percentual e analisar e aplicar os regimes de juros simples e composto em diversas situações. Diante do que iremos tratar, algumas competências e habilidades da BNCC, no que diz respeito à área de matemática e suas tecnologias, são contempladas. Entre elas, as competências específicas de número 1, 2, 3 e 4, há um que diz respeito à utilização de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para a interpretação de situações em diversos contextos. A competência específica de número 2, que diz respeito a propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados às situações de saúde e sustentabilidade, entre outros. A competência específica de número 3, que diz respeito à utilização de estratégias, conceitos e definições matemáticas para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos. E a competência específica de número 4, que diz respeito à compreensão e utilização com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos, sejam eles algébricos, geométricos e estatísticos, na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. E no que diz respeito às habilidades, contemplamos a de interpretação crítica de situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza, que envolva a variação de grandezas pela análise de gráficos ou de funções. Outra habilidade é a de interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumento. Como também a de aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos. A de interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvam juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilha, como também a de resolver e elaborar problemas com funções exponenciais, nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas em contextos como o da matemática financeira, entre outros. Para iniciar, iremos tratar de taxa percentual. Para introduzir o assunto, utilizamos uma situação cotidiana, a promoção do dia. É comum encontrarmos no comércio promoções como leve 5 e pague 3, como do tipo. Esse tipo de promoção equivale a um desconto para o consumidor, uma vez que pode ser determinado da seguinte forma. Nessa promoção, não se paga por 2 das 5 unidades compradas, isto é, há um desconto de 2/5. E essa fração ela é equivalente a 40 centavos. Por isso dizemos que o desconto nessa promoção é de 40%. Observe que o desconto foi representado de duas formas distintas, na forma fracionária e na forma percentual. No exemplo dado, 40% corresponde à representação na forma de taxa percentual. Isso é o que chamamos de taxa percentual. Mas o que vem a ser taxa percentual? Taxa percentual, ou porcentagem, como comumente é chamada, é a representação da razão entre o número real P e o número 100, que indicamos por P%. Vejamos os exemplos. Se queremos calcular 25% de 200, fazemos o seguinte. Colocamos uma fração, 25 sobre 100 avos, multiplicando pelo valor que queremos calcular aquela porcentagem. Fazendo a divisão aí, 25 para 100, obtemos 0,25 vezes 200, 50. Logo, 25% de 200 é 50. No exemplo B, temos que calcular 120% de 600. Fazemos da mesma maneira. Montamos a razão entre o número real P, que no caso é
o 120 e o número 100 e multiplicamos pelo número que queremos calcular a porcentagem. Fazendo a razão aí, ou divisão, 120 para 100, obtemos 1,2 multiplicando por 60, 72. Já no exemplo C, temos aí que calcular 30% de 40% de 75. Calma, não se desespere. É só fazermos da mesma maneira. Montamos a representação da razão de 30, que é o número real, e o número 100, vezes a representação da razão de 40, que é o número real, e o número 100, vezes o 75, que é o número que queremos calcular as porcentagens. Logo, fazendo aí a razão 30 de 100, 0,3, vezes 40 de 100, 0,4, vezes 75, efetuando a multiplicação, que dá 9. Entendido? É preciso salientar que algumas das aplicações mais importantes sobre taxa percentual são as transações mercantis, ou seja, compras e vendas, que envolvem, por exemplo, descontos, lucros ou prejuízos. Para clarear, vamos acompanhar a resolução de uma situação-problema? A situação é: o preço de uma mercadoria era R$ 100 e sofreu um acréscimo de 20%. Vamos determinar o novo valor da mercadoria? Resolução 1. Primeiro, calculamos 20% de 100, ou seja, colocamos a representação da razão do número real por 100, 20 sobre 100, vezes o valor que queremos calcular, a porcentagem. Fazendo aí a razão de 20 e 100, obtemos 0,2 multiplicando por 100, que dá 20, que no caso aí foi o acréscimo. Depois disso, adicionamos o acréscimo ao valor inicial. O valor inicial que tínhamos, R$ 100 mais R$ 20 igual a R$ 120, que é o novo valor. Logo, o novo valor da mercadoria é R$ 120. Uma outra maneira de realizar esse tipo de cálculo é através da fórmula, onde temos o valor final da mercadoria, que é igual ao valor inicial, vezes 1 mais a taxa percentual. Vale salientar que eu coloquei aqui mais ou menos na taxa, porque se a variação é de aumento, valorização ou acréscimo, usamos 1 mais i na fórmula, porque foi acrescido. E se a variação é de desconto ou depreciação, decréscimo, depende como cada um quer utilizar, usamos 1 menos i na fórmula. Vejamos só como resolver. Temos aí que o valor inicial do preço da mercadoria era de R$ 100. Logo, é só substituir na fórmula, seguindo a fórmula, vezes 1 mais a taxa percentual. É importante salientar que para substituir a taxa percentual, nós precisamos antes ter colocado na representação da razão do número real por 100. Por isso está 0,2. Fazendo aí o que está dentro do parênteses, 1 mais 0,2, que dá 1,2, e depois fazemos a multiplicação, que no caso 100 vezes 1,2, que também é 120. Percebam que em ambos o valor é o mesmo, só resolvemos de maneiras diferentes. Quando tratamos nos slides anteriores a respeito da taxa percentual, também discutimos um pouco sobre aumentos e descontos. Agora vamos tratar de aumentos e descontos sucessivos. Aumentos e descontos sucessivos são comuns às situações em que o valor de uma mercadoria altera-se mediante aumentos ou descontos sucessivos, que ocorrem gradualmente, uma coisa após a outra. Vamos acompanhar a situação a seguir para entender como isso funciona. Veja a situação problema. Uma mercadoria cujo valor inicial, que eu chamei de V0, é R$ 100, passa por dois aumentos sucessivos, um de 5% e outro de 12%. Depois, sofre um desconto de 10%. Vamos determinar o novo valor que eu chamei de VF da mercadoria? Vejam a primeira resolução. Vale salientar que para essa primeira resolução, eu utilizei a forma
a fórmula que eu coloquei anteriormente quando falei sobre taxa percentual, que é VF, que é o valor final, igual ao valor inicial, vezes 1 mais ou menos, mais para aumento e menos para descontos da taxa percentual. Resolvendo a situação, aqui temos, inicialmente, calculamos o valor após o primeiro aumento. Logo, o VF, ou V1, será igual ao V0, que no caso é os R$100, vezes 1 mais a nossa taxa percentual aí, lembrando que a taxa percentual é a representação da razão de um número real por 100. No caso, o número real seria o 5 sobre 100, que aí obtemos 0,05, que vai ser igual a 100 vezes a soma que está dentro do parênteses, que no caso é 1,05, obtendo aí, fazendo a multiplicação, 105. Logo, após o primeiro aumento, o valor passou de R$100 para 105. O segundo aumento vai incidir sobre 105 e não mais sobre R$100, uma vez que são aumentos sucessivos. Então, no V2, no aumento 2, que vamos calcular agora o aumento de 12% e dessa vez sobre o valor de R$105, vamos fazer o seguinte, utilizando também a fórmula, temos que o valor final, ou V2, é igual a 105, que foi o valor encontrado anteriormente, vezes 1 mais o valor da taxa percentual, que agora é de 12%, colocando aí 0,12, que vai ser igual a 105, mais a soma que efetuamos aí dentro do parênteses, que deu 1,12, fazendo a multiplicação, obtemos 117,60, que é o valor após o segundo acréscimo. E, finalmente, chegamos ao momento de calcular o desconto, que será calculado em cima do valor que encontramos anteriormente, que foi de 117,60. Vamos utilizar a mesma fórmula, só que agora, no lugar do sinal de mais, vamos utilizar o sinal de menos, porque estudante, porque vamos trabalhar com um desconto. E lembrando que o desconto foi de 10%. Logo, temos que o valor final será igual a 117,60 vezes 1 menos a taxa percentual 10%, 0,10. Logo, será igual a 117,60 vezes o valor da subtração que encontramos, que é 0,90, fazendo a multiplicação, encontramos aí o valor de 105,84, que é o valor após todas as variações. Logo, o novo valor é de R$ 105,84. Vale salientar que a mercadoria passou por 2 aumentos e um desconto. Uma outra maneira de calcular seria através de uma única fórmula. Veja a resolução. Temos aí a fórmula VF igual a V0 vezes 1 mais ou menos. Vale salientar que utilizamos mais para acréscimo e menos para decréscimos da taxa percentual. E você vai multiplicar quantas vezes estiver o aumento ou desconto. Na situação, nós tivemos 2 aumentos e um desconto. Então, nós fizemos aqui a substituição. Vejamos, VF, que é o valor final que vamos encontrar, é igual ao V0, que no caso era de R$100, vezes a 1 mais a primeira variação, que no caso foi um aumento de 5%, logo mais a representação da razão, que é de 5 do número real sobre 100, que dá 0,05, vezes 1 mais a segunda variação, que foi de 12%, no caso 0,12, vezes 1 menos, lembre que é o desconto, 0,10, que foi o desconto de 10%. Resolvendo aí tudo que está dentro do parênteses, vamos obter no primeiro 1,05, no segundo 1,12 e no terceiro 0,90. Fazendo toda a multiplicação, obtemos 105,84, que é o resultado igual ao que encontramos anteriormente. São duas maneiras distintas de resolver, mas chegamos à mesma solução. Passado
pela taxa percentual, pelo aumentos e descontos sucessivos, agora vamos estudar um pouco sobre lucro e prejuízo. Vejamos. De maneira geral, podemos entender lucro como o ganho obtido em uma operação comercial, que é gerado pela diferença entre o preço de venda de determinada mercadoria e seu preço de custo, a compra. Caso uma mercadoria seja vendida por um preço menor que seu custo, diz-se que a operação comercial gerou prejuízo, o que também pode ser entendido como lucro negativo. Diante disso, chegamos à fórmula aí, que o lucro será igual ao preço de venda menos o preço de custo. Para entender melhor, vamos resolver um exercício? Veja o exercício. Um produto tem preço de custo de R$ 160 e é vendido por R$ 200. Duas perguntas foram colocadas. Qual é a porcentagem do lucro sobre o preço de custo? E qual é a porcentagem sobre o preço de venda? Vejamos. A resolução. Vamos utilizar a fórmula colocada anteriormente, sendo que temos que o lucro é calculado através do preço de venda menos o preço de custo. Na resolução, sendo o preço de venda igual a R$ 200 e o preço de custo 160, temos que o lucro obtido é de R$ 40. Para efetuarmos a porcentagem do lucro sobre o preço de custo, colocamos na representação de uma razão, né? Do lucro, que foi de 40, sobre o preço do custo, que foi 160. Fazendo aí 40 de 160, chegamos a 25%. E para fazer a porcentagem do lucro sobre o preço de venda, que no caso aí, R$ 200, que foi o preço de venda, fazemos a razão, a representação da razão, temos aí que o lucro foi de R$ 40 sobre o preço de venda, que foi 200, obtemos aí 0,20, que é 20%. Entendido? Vamos aprofundar mais um pouco? Agora, iremos tratar sobre juros simples e composto. Em aplicações feitas em instituições financeiras ou empréstimos tomados delas, recebemos ou pagamos juros, respectivamente. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar em juro. Quando fazemos uma aplicação, basicamente estamos emprestando dinheiro à instituição financeira. Como recompensa por esse empréstimo, recebemos um valor a mais, além daquele aplicado. Esse valor é denominado juro, aquilo que a gente ganha a mais. Da mesma maneira, quando uma instituição financeira nos concede um empréstimo, devemos pagar juro por esse dinheiro que foi disponibilizado. Agora, como eu já coloquei anteriormente, trataremos de dois regimes de juro, o simples e o composto. No regime simples, o juro incide apenas sobre o capital investido e o montante, que é a soma do capital investido mais o juro relativo ao período de investimento, resgatado nesse regime, depende do capital, do tempo de aplicação e da taxa de juro. Veja que três coisas são envolvidas: capital, tempo de aplicação e taxa de juro. De modo geral, sendo ser o capital e a taxa percentual de juro e ter o tempo de investimento, J, o juro, após ter períodos, e o montante, temos que o juro obtido ao final de um período, de um único período, ele pode ser calculado o capital vezes a taxa percentual. Já o juro obtido ao fim de T períodos, inúmeros períodos, ele é calculado da seguinte maneira, no caso do regime simples: o capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Dessa maneira, nós podemos escrever que o juros é calculado, no caso o juro simples, diante da fórmula, que é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante, que é o que vai ser acumulado no final,
nada mais é que a soma do capital com os juros. Dessa maneira, nós concluímos que o montante também pode ser calculado com o capital vezes 1 mais I vezes o tempo. No caso, o I é a nossa taxa, vale lembrar. Para facilitar, vamos resolver um exercício. Vejamos. Um investidor aplica R$ 1.000 a juros simples de 2% ao mês. Determine a taxa equivalente ao ano, o juro recebido após um mês, o juro recebido após 2 anos e o montante após 8 meses. Calma, estudante, não se desespere. Vamos lá? Resolução. Inicialmente, vamos calcular a taxa equivalente ao ano no regime de juros simples. Temos que, na questão, a taxa foi colocada ao mês, né? Se queremos saber a taxa equivalente ao ano, é só multiplicar. Sabemos que um ano tem 12 meses, logo multiplicamos 12 vezes a taxa percentual que foi colocada ao mês, que no caso foi 2%. 12 vezes 2%, 24%. Simples e fácil. Continuando, vamos calcular agora o juro recebido após um mês. Para calcular o juro recebido após um mês, utilizamos a fórmula. Vamos lá. Juro é igual ao capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Temos que o capital foi de R$ 1.000. Temos que a taxa percentual foi de 2%, colocando ela na representação de razão de um número real por 100. Temos 2 sobre 100, que é o mesmo que 0,02, vezes o tempo que foi de um mês, fazendo a multiplicação. 1.000 vezes 0,2 vezes 1 é igual a 20. Logo, após um mês, o juro é de R$ 20. Agora vamos calcular o juro recebido após 2 anos. O juro recebido após 2 anos da aplicação ele pode ser calculado por meio da taxa equivalente ao ano. Vejamos que nós fizemos lá no início a taxa equivalente ao ano, que foi de quanto? 24%. Só que agora nós vamos calcular o juro em 2 anos. Logo, temos que o tempo é 2, já que já temos ali a conversão da taxa de mês para ano. Vamos só substituir na fórmula. Juro é igual ao capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Temos que o capital é de R$ 1.000. A taxa na representação de razão 0,24 vezes 2, que obtemos aí 480. Logo, após 2 anos, o juro é de R$ 480. Por fim, para obter um montante após 8 meses de aplicação, podemos calcular primeiro o juro no período. Para calcular o juro no período, vamos utilizar a fórmula. J de juros é igual a C, que é o capital, vezes I, que é a taxa percentual, vezes o tempo. Substituindo, temos 1.000 vezes a taxa percentual, que é 2%, que é o mesmo que 0,02, vezes 8, que dá 160. E depois, vamos só adicioná-lo ao capital para calcular o montante, que é capital mais juros, R$ 1.000 mais 160, obtemos R$ 1.160. Feito tudo isso, entendido, estudante? Já que tratamos de juros simples, vamos agora tratar de juro composto. Vale salientar que no regime de juro composto, o rendimento obtido ao final de cada período de aplicação é incorporado ao capital inicial, dando origem ao que chamamos de montante. Dessa forma, calcula-se o juro sempre sobre o resultado da aplicação anterior, o que chamamos de juro sobre juro. Essa é a modalidade de remuneração mais empregada pelas instituições financeiras. Os cálculos envolvidos na resolução de problemas de juro composto em geral são trabalhosos, por isso, recomenda-se usar uma calculadora. Acompanhe, no quadro abaixo, a evolução do montante gerado pelo investimento de R$ 1.000 à taxa de 2% ao mês sobre os dois regimes de capitalização estudados, o regime simples e o regime composto. Observemos aí que a tabela está organizada da seguinte maneira: período, juros simples, juros composto. Temos aí, no início, que tínhamos R$ 1.000, igual em ambas
as aplicações, né, em ambas as capitalizações. Após um mês, nós temos que foi pego no regime de juros simples o capital, mais o capital, no caso aqui queremos um montante, né? Está sendo calculado o montante de cada capitalização. Pegamos o capital e somamos ao juro, né? O juro é calculado como o capital vezes a taxa vezes o tempo, obtendo aqui um montante de R$ 1.020 no primeiro mês. Observe que no juro composto também foi obtido o mesmo valor. Observe que após o segundo mês, fazendo a mesma maneira, vale salientar que no juros simples utilizamos sempre o capital inicial, né? O resultado foi de 1.040, mas no regime composto nós não utilizamos mais o capital inicial, uma vez que é cumulativo. Então já temos aí uma diferença. Observe que o crescimento em ambos é diferente, né? E ao final, após 3 meses, observamos que o regime de juros simples ele ocorre de maneira linear. Já o regime na capitalização composta vai ocorrer de maneira exponencial, já que ele cresce muito. Assim sendo, após o que foi observado na tabela anterior, podemos calcular o montante resultante dessa aplicação da seguinte forma, uma vez que o montante na capitalização composta ele acontece de maneira exponencial. Podemos dizer que o montante será igual ao capital vezes 1 mais a taxa percentual elevado ao tempo. Estudante, para facilitar, vamos resolver um exercício? Vejamos. Com um capital de R$ 1.500, foi feita uma aplicação que rende juro composto de 1,2% ao mês. Qual será o saldo montante dessa aplicação após 6 meses, se durante esse período não houver nenhuma outra movimentação na conta? Para resolver essa situação, vamos utilizar a fórmula colocada anteriormente, que é montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa percentual elevada ao tempo. Aplicando a fórmula do juro composto, temos que o montante será igual ao capital inicial, que foi de R$ 1.500, vezes 1 mais. Aí temos a representação da razão do número real da taxa sobre 100, 1,2 sobre 100, elevado ao tempo, que no caso foi 6 meses. Observe que não precisou fazer modificação, uma vez que foi dado em mês na questão e também foi perguntado em mês, a aplicação em mês. Logo, fazendo aí, nós temos que o montante será igual a 1.500, multiplicando o que foi resolvido dentro do parênteses. Temos aí uma razão e um número inteiro, multiplicamos aí, 100 vezes 1 mais 1,2 e dividimos por 100, obtendo 1,012 elevado à sexta potência. Como é difícil fazer esse cálculo exponencial manualmente, utilizamos uma calculadora e obtemos um montante aproximado de R$ 1.611,29. Entendido, estudante? Visto todos os conteúdos anteriores, agora vamos abordar sobre atualização financeira. Já vimos que certo capital, quando aplicado por um período T a juro composto, tem seu valor final calculado pela fórmula, que já foi colocada por diversas vezes. Agora acompanhe a situação. Um capital de R$ 500 aplicado rende juro composto de 2% ao mês e produz os montantes a seguir. Observe os montantes, hein? Após o primeiro mês, temos aí um montante de R$ 510. Após o segundo mês, R$ 520,20. Após o terceiro mês, R$ 530,60. Após 3 meses, como já foi colocado, nós temos aí que 1 mais a taxa percentual será elevado a T. Disso, nós temos que
Ao projetarmos o valor de uma aplicação ou de uma dívida, devemos multiplicar o valor presente pelo fator 1 mais a taxa percentual elevado ao tempo. Ou seja, quando aplicamos qualquer valor a uma taxa no regime composto, o que devemos fazer sempre de multiplicar o capital aplicado por 1 mais a taxa percentual elevado ao tempo. Disso, nós podemos tirar uma situação inversa. Vejamos. Vamos analisar agora o que ocorre na situação inversa, ou seja, a de uma dívida cujo valor já está calculado com juro composto embutido, que vence daqui a um tempo, mas tem seu pagamento antecipado. Uma loja vende um aparelho de som por R$ 1.011,24 para pagamento com cheque pré-datado para 60 dias. Se a loja está cobrando juro de 6% ao mês no crediário, qual é o valor do preço à vista do aparelho? Veja, as lojas sempre vendem em regime de juro composto. Como já foi dito anteriormente, é o regime mais aplicado. Agora, para saber o preço à vista, devemos calcular o valor presente do aparelho. Para isso, devemos tirar o juro embutido no preço final da mercadoria. Vamos utilizar a fórmula que já conhecemos, que no caso é o montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa percentual elevada ao tempo. Disso temos que, como é um aparelho de som, que no final, vamos chamar de montante aí, o valor é de R$ 1.011,24, e nós queremos descobrir o valor inicial, o preço à vista, que podemos chamar também de valor inicial, nós vamos deixar o capital livre, uma vez que queremos calcular este capital, Aí, vezes 1 mais a taxa percentual, que já foi colocada na representação de razão, como era de 6% ao mês, obtemos aí 0,06 elevado à segunda potência, pois ia ser dividido por 60 dias, 2 meses, uma vez que cada mês tem 30 dias, e agora resolvemos pagar à vista. Como aqui essa soma dentro do parênteses é elevada à potência, a segunda potência, está multiplicando o capital, se ela está multiplicando, o inverso da multiplicação é o quê? A divisão. Então, passará dividindo o valor final, que no caso era o valor do aparelho para o pagamento de 60 dias. Resolvendo essa expressão, primeiro, claro, elevamos a potenciação e depois fazemos a divisão, obtemos que o preço à vista do aparelho é de R$ 90. Diante disso, observe que, para fazer o valor da mercadoria para o presente, que no caso é o preço à vista, dividimos o valor no futuro pelo fator 1 mais a taxa percentual elevada ao tempo. Normalmente, nesta etapa do estudo, alteramos a classificação de montantes para dívida e de capital C para o valor presente. Assim, temos D, que no caso agora passou a ser dívida, igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Logo, o valor presente ele pode ser calculado da seguinte maneira. O valor presente é igual ao valor da dívida, D, dividido por 1 mais a taxa percentual elevada ao tempo, que no caso é o fator. Entendido, estudante? Vale salientar que para todos esses cálculos colocados anteriormente, muitos podem fazer a utilização de diversas planilhas eletrônicas. O Excel é uma dessas planilhas que pode ser utilizada. Obrigado a todos. Somos o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas e integramos o grupo de pesquisa em Matemática, Educação e Tecnologia, o MateriTec, do Instituto de Matemática da UFAL.